Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Olá, bem-vindos a mais um Sob Escuta especial presidenciais. Estamos a entrevistar os principais candidatos à presidência da República. Hoje recebemos António Filipe. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. António Filipe, ontem foi dia de greve geral. Segundo o Expresso, o consumo de eletricidade aproximou-se do normal em dias úteis e esteve muito acima do último fim de semana e feriado, o que pode indiciar que houve, enfim, um funcionamento da economia em linha com o que acontece nos dias úteis. Há um outro número que foi dado pelo Governo, segundo o qual as transações financeiras através da CIBS caíram apenas 7%. Isto pode indiciar que a greve geral teve um efeito limitado na economia? Bom dia, desde já, muito obrigado. Eu creio que não necessariamente, ou seja... porque há testemunhos diretos, e aliás, enfim, a comunicação social, enfim, apesar de alguns órgãos de comunicação social terem sido eles próprios afetados pela greve, mas deu conta de paralisações muito significativas. E eu não me refiro só à administração pública. Na administração pública foi muito óbvio o encerramento de escolas, os hospitais a funcionar em serviços mínimos e, portanto, em matéria de transportes, o metropolitano de Lisboa fechado. Mas quando uma empresa como a Alta Europa para a produção, isto significa que a greve não se limitou ao setor público. Longe disso. Agora, há setores que obviamente raramente param quando há greves, por exemplo, os pequenos cafés, pequenos restaurantes, portanto as pequenas empresas têm dificuldade até porque têm um grau de precariedade muito grande, e mesmo em grandes empresas em que há um grau de precariedade muito significativo, os trabalhadores não se sentem capazes de fazer greve porque isso pode implicar a perda do posto de trabalho. E, portanto, temos que compreender isso. Agora, eu acho que esta greve teve um impacto muito, muito significativo. Portanto, o facto de haver empresas que normalmente até em outros momentos não pararam e que desta vez pararam a produção. E, portanto, eu acho que esta greve teve um impacto que é incontornável, não é? E, aliás, viu-se isso até com a mudança de posicionamento de algumas personalidades relativamente à greve, significa que ela teve um impacto que não é negligenciável. Está-se a referir a André Ventura? Também. Eu registro de facto que ele há umas semanas atrás todo o seu discurso era contra as greves, não é? A favor do pacote laboral, e ontem, perante o impacto que a greve teve, já veio, como costuma dizer, virar o bico ao prego. E concordou com o que André Ventura, no debate de ontem, penso que se estará a referir a isso com Jorge Pinto, criticou algumas medidas destas leis laborais, a não reintegração, a possibilidade de não... tudo isso. Certo. Que, aliás, os sindicatos, desde a primeira hora, têm incidido nesses pontos, e na parte dele foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. O que significa que a greve impressionou muita gente, não é? E até candidatos, como é o caso. Será possível trabalhar com o Chega para tentar levar uma mudança? Eu não tenho os objetivos do governo na lei laboral? Não tenho expectativas de muitas posições do Chega. Elas são muito ou seja, se a Assembleia da República rejeitar a proposta, e isso pode acontecer, por exemplo, se o Chega mudar de posição, eu acho que isso se deve à luta dos trabalhadores. Não se deve a nenhum mérito desse partido, que tem posições normalmente aquelas que considera que em determinado momento dá mais jeito à sua postura demagógica, mas se mudarem de posição, isso deve-se ao impacto que a greve geral teve. Eu creio que aí isso parece-me uma evidência. Mas ontem ouviu o André Ventura e concordou com o que ele disse? Pareceu-lhe bem? Não, quer dizer, eu ando a dizer isto há imenso tempo, não é? Quanto muito ele é que será aproximado de posições que eu tenho sempre defendido. Ele é que concordou consigo? Ele é que concordou comigo, eu não sei se concordou, porque ele vai ter que votar. Eu não sou deputado, não vou votar este pacote laboral, mas se fosse deputado, obviamente não tinha a mínima dúvida de votar contra. Ele vai ter que votar e, portanto, nós vamos ver qual é que vai ser o seu posicionamento de voto, porque ele é deputado e, portanto,
vai ter que votar o pacote laboral. E, portanto, aí ver-se-á. Será a prova do algodão, saber se afinal está a favor ou está contra. Aquilo que ontem parecia estar contra, uns dias antes parecia estar a favor. Quando chegou no dia da votação, enfim, logo veremos. No final da manifestação de ontem houve arremesso de garrafas, cartazes a arder em frente ao Parlamento, a polícia teve de intervir. Estes desacatos criam um problema político a quem organizou a manifestação? Eu acho que o objetivo é esse. Quer dizer, eu tenho dificuldade em saber, não tenho condições de saber onde é que começa o disparate e onde é que acaba o disparate e começa a provocação. Mas acha que eram provocadores? Acha que aquelas pessoas estavam a querer... Objetivamente, essas pessoas prejudicam objetivamente os promotores da manifestação, como é evidente. Que, aliás, é o carro numa altura em que os promotores já não estavam, portanto, a manifestação já tinha terminado, as centrais sindicais já Mas sabe quem são? Não já tem ideia de quem são? Não faço a mínima ideia, porque eu não me dou com essa gente, mas, e nem estava lá, como é óbvio, no momento, eu estive na manifestação, mas nessa altura há muito tempo não estava lá, vim saber mais tarde que tinha havido desacatos e vi depois na televisão e aquilo de facto é meia dúzia de provocadores. Uma das novas medidas deste novo pacote laboral que criticou foi o pagamento, a possibilidade de pagamento dos salários em 12 meses e não em 14. Considerou que isso era uma enormidade. Porquê que... Eu acho que isto é o regresso aos duodécimos que foram ensaiados durante a petroika. Não é? Eu acho que isto tem um efeito isto tem um objetivo último, que é acabar com os subsídios. Portanto, as pessoas passam a receber 12 meses em vez de 14. O mesmo salário, o que significa, exatamente, mas o que significa é que quando houver aumentos salariais, esses aumentos salariais refletem-se em 12 meses e não em 14. E, portanto, os trabalhadores, objetivamente, a prazo serão prejudicados. E, portanto, eu acho que há um objetivo do patronato desde há muito, que é acabar com os subsídios, porque se a pessoa passar a negociar os aumentos salariais só recebendo 12 meses e não 14, está a ser objetivamente prejudicado. O salário anual é o mesmo, não é? Não, deixa de ser é que na medida em que, enquanto agora, quando há aumento salarial, as pessoas sabem que vão receber aquele aumento salarial 14 vezes, se deixar de haver subsídios e passar a haver duodécimos, quando negocia o próximo aumento salarial, ele só se reflete em 12. E, portanto, há ali uma perda objetivamente. E, portanto, eu percebo que os trabalhadores, até porque há dos orçamentos familiares, essa ideia de em haver 2 meses em que as pessoas recebem mais do que recebem nos outros meses. Pois é que é dada liberdade aos trabalhadores. As pessoas fazem uma gestão da sua vida também a contar com isso, porque têm as prendas de Natal, porque em setembro há o regresso às escolas e, portanto, as pessoas nos seus orçamentos familiares contam muito com esses 2 suplementos salariais, com esses 2 subsídios nos seus orçamentos familiares. É evidente que se uma pessoa está apertada e se lhe disserem, bom, agora passas a receber mais, isso até pode ser atrativo para algumas pessoas, sobretudo se tiverem orçamentos mais apertados. E não devem ter essa liberdade? Agora, para mim a questão fundamental é que isso significa uma perda objetivamente. Mas não devem ter essa liberdade? Porque, na realidade, isto só acontecerá se o trabalhador quiser, não é? Sabe que isto, quando temos uma desigualdade económica numa relação contratual, a lei é que liberta e a liberdade oprime. E, portanto, eu creio que uma pessoa que está sob aperto tenderá a aceitar aquilo que no imediato resolva melhor a situação, e aí algumas pessoas poderão ser tentadas a pensar que, bom, deixem lá receber apenas nos 12 meses. Não devem ter essa liberdade, é isso? As pessoas estão... Eu acho que as relações de trabalho devem ser reguladas, em que de um lado temos o patronato, as associações empresariais que os representam, e do outro lado devemos ter os trabalhadores coletivamente considerados. Daí a importância da contratação coletiva. A maior aquisição do direito do trabalho foi, de facto, a possibilidade da contratação não ser feita individualmente com cada trabalhador, que está numa situação economicamente desfavorável relativamente ao empregador, mas ser feita por via coletiva através da contratação coletiva, porque isso é que coloca as duas partes numa posição próxima, equivalente. Portanto, os sindicatos decidirão se aquele trabalhador recebe 12 ou 14. Ao ser colocado individualmente perante o empregador, está numa situação desfavorável, e isso condiciona muito a sua liberdade contratual. E, portanto, eu creio que deve ser no plano das relações coletivas de trabalho que essas questões devem ser dirimidas e não no plano individual. No plano individual, o trabalhador está sempre a perder.
Outra das medidas que critica tem a ver precisamente com a não reintegração de funcionários despedidos ilegalmente. Foi um dos pontos que André Ventura levantou ontem no debate. Sim, ele levantou mal. Porquê? Porque o problema, hoje em dia, no direito do trabalho, no Código do Trabalho, numa pequena empresa, esse direito à reintegração já não existe. Ou seja, o Código de Trabalho o Código de Trabalho já hoje é muito tortuoso. E tem regras e depois tem muitas exceções às regras. E existem essas exceções. Ou seja, numa pequena empresa, mesmo que o despedimento seja reconhecidamente ilegal, não existe o direito à reintegração. Por exemplo, numa empresa que tem 3 ou 4 funcionários e há um desacato entre qualquer que, enfim, o trabalhador é despedido, mesmo que ele seja ilegalmente despedido, não tem direito à reintegração porque se considera que o conflito que teve com a entidade patronal põe irremediavelmente em causa a continuidade da relação laboral. E, portanto, só nas grandes empresas é que a questão da reintegração se coloca. E aí, obviamente, que o direito à reintegração é o direito fundamental do trabalhador. E pensemos sobretudo numa empresa em que, enfim, as pessoas nem conhecem o empregador. O empregador é, enfim, alguém que conhece quem são os administradores, mas, enfim, o empregador não tem uma relação direta com os trabalhadores, e aí a ilegalidade não há razão nenhuma para que o trabalhador não seja reintegrado. Até porque ele pode ter sido despedido porque é reivindicativo, porque se sindicalizou, e portanto aí a proteção do trabalhador é, obviamente, o direito à reintegração. E o problema é que estas propostas abrem essa porta, ou seja, este problema não se coloca nas pequenas empresas em que esse direito já não existe, não é? O problema coloca-se nas grandes empresas em que, segundo esta proposta, mesmo que o Tribunal considerasse que o despedimento foi ilegal e que, em princípio, isso deveria dar lugar à reintegração, não dá. E, portanto, é aí, sobretudo no nível das grandes empresas, que o problema se coloca. O PCP tem um caso, enfim, em que houve uma situação parecida com essa. Conhece seguramente o caso do funcionário Miguel Casanova, em que o PCP perdeu no Tribunal do Trabalho, na relação, viu-se negado um recurso para o STJ, a Justiça declarou o despedimento como ilícito. Isto cria um problema de coerência ao PCP? Não, quer dizer, eu já no final pelo PCP, como é evidente, sou candidato a Presidente da República e nem conheço os meandros desse processo. Portanto, enfim, a questão foi para o Tribunal, enfim, não pertenço ao gabinete jurídico que tratou disso e, portanto, não conheço a argumentação não de parte a parte. Não é gestor de recursos humanos, como disse aqui Catarina Martins sobre as lactantes do Bloco. Não, mas aí eu creio que aí, não sei, também não me pronuncio sobre isso do Bloco, também não, enfim, mas longe de mim. Mas eu acho é que, vamos lá ver, no plano dos princípios, um partido político não pode ser considerado como uma empresa, ou seja, se tem um funcionário político, tem que ter confiança política nesse funcionário. Eu não estou a ver, por exemplo, uma pessoa que é funcionário político do partido e depois entra em ruptura com esse partido. E às tantas até se pode passar para outro partido, porque a Constituição lhe permite, e continuaria a ficar funcionário daquele partido. Não faz sentido. Mas eu digo que não conheço esse processo. Mas não é assim, não é? Porque a lei dos partidos políticos... Não conheço esse processo. A lei dos partidos políticos diz que as relações laborais entre os partidos e os seus funcionários estão sujeitas às leis gerais do trabalho, e o Tribunal lembrou isso ao PCP. Sim, está bem, mas isso, olha, não conheço esse processo, não posso pronunciar sobre ele. Enfim, havendo litígios a nível laboral são sempre desagradáveis, mas é um problema que é dirimido nos tribunais e, portanto, um candidato à presidência da República não tenho a ver nada nem com a do Bloco, nem com a do PCP, nem com relações de qualquer partido com os seus funcionários. Isto está completamente fora da questão presidencial. Mas era dirigente do PCP quando dos factos, não? Não, quer dizer, mas não tenho a mínima relação com esses factos. Eu não faço ideia nenhuma. Houve um outro caso... Não faço ideia nenhuma desse processo. Já em fevereiro, esse caso, de facto, do Miguel Casanova é antigo, mas... Só ainda ao processo ver e... O PCP... E é muito conhecido. É um caso muito conhecido. Sim, mas houve, até pelo património que, uma coisa é ser o conhecido nome tinha no próprio PCP. Uma coisa é ser conhecido publicamente, porque acontece, é de facto um apelido conhecido. Agora, eu não conheço o processo, eu nunca fui ver o processo, não sei o que é que foi invocado no processo contra ele, nem como é que ele se defendeu, nem li as decisões, portanto, Deus me livre agora ter que estar a ver, é evidente que sou dirigente do PCP, não estou nessa qualidade. Enfim, provavelmente se quiserem discutir isso com o PCP haverá alguém habilitado para o fazer que tenha acompanhado o processo, não foi o meu caso. Sim, o ponto agora, só há um outro caso, mas é de fevereiro deste ano, de uma antiga trabalhadora em que não está aí, acho que divergências sobre aquilo que é a concordância ou não com o partido, mas que acusou
a JCP em particular, de pagar por baixo da mesa, foi essa a expressão que utilizou, e a CGTP de ter despedido depois do prazo legal. Isto não é um incómodo para o PCP? Sei lá, eu não sei lá, sei incómodo para o PCP. Para mim, como candidato a Presidente da República, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o PCP é algo que não tem nada a ver com isso. Mas isso é uma pessoa que agora é eleita do PS, creio, em Évora. Sim, não foi revelada à fonte, mas creio que sabe. Provavelmente é porque conhece o caso. Creio que é eleito. Não, eu vi, é a coincidência, não é? Sei porque houve um problema qualquer aí. Deus me livre se eu agora... Eu acho que, enfim, ao longo de 50 anos de democracia deve ter havido em todos os partidos litígios com funcionários. Deus me livre agora se eu fosse esmiuçar cada um desses conflitos que há, não é? Imagino que haja em todos os partidos pessoas que ficam desagradadas, que saem e tal, mas agora trazer isso para a campanha da Presidência da República não faz grande sentido. A menos que eu tivesse tido alguma responsabilidade direta. Eu, nesse caso, nem conheço pessoalmente a pessoa. Portanto, não, nós percebemos que representar o PCP é para si um orgulho, portanto também responder perante... Não, mas eu não represento o PCP nas eleições presidenciais. O PCP é que me apoia. O PCP terá os seus dirigentes, se os quiserem discutir, convidem alguém, enfim, do gabinete jurídico do PCP ou coisa assim, para discutir esses processos judiciais. Mas... Vamos avançar. O António Filipe tem às vezes repetido que não é candidato a presidente da Ucrânia, mas como sabe é um defensor integral, julgamos da Constituição, e o 135, sim, como sabe, tem várias competências a nível das relações externas e internacionais. Em março de 2023 escreveu o seguinte: o que falta na nossa comunicação social é sentido de humor, ninguém percebeu que o mandato de captura do Tribunal Penal Internacional contra Putin era uma anedota. Se Putin viesse a Portugal, a justiça portuguesa devia cumprir ou não esse mandato de captura? Devia. Depois devia. Agora, o que eu acho é que ele já foi a países da União Europeia que são signatários do Tribunal Penal Internacional e não aconteceu nada. O Netanyahu que também tem um mandato de captura pelo mesmo Tribunal Penal Internacional, foi à Hungria e não aconteceu nada, e as autoridades francesas já disseram que ele fosse à França também não acontecia nada. Eu acho que, sendo Portugal o Estado signatário do TPI, e até alterámos a Constituição para acolher a jurisdição do TPI, eu acho que Portugal, das duas uma, ou saía do TPI ou tinha que cumprir as decisões. Agora, não é esse o caso de outros países da União Europeia, que têm 2 pesos e 2 medidas, em que dizem, bem, há um que tem um mandato e a gente, se ele viesse cá, prendia-o, mas há outro que pode vir à vontade. Isso é que não. Ou seja, eu acho que as decisões têm de ser cumpridas. Apesar de eu ter discordado que Portugal tivesse ratificado o tratado do TPI, porque sabia precisamente o que é que isto ia dar. Porque, evidentemente, que é um tribunal que tem 2 pesos e 2 medidas. Embora neste caso, aqui o problema não está no tribunal. O tribunal aqui acionou os dois, embora com uma... Esteve bem nos 2 casos, é isso? Um distanciamento. Eu acho que os tribunais internacionais, infelizmente, têm uma tendência para serem os tribunais de vencedores e raramente, eu creio que a partir do momento em que os países como os Estados Unidos, a Rússia, a China, Israel, não reconhecem a jurisdição do TPI, ela está ferida de morte, não é? Porque tem sempre a tendência para ser um tribunal de poderosos contra os mais fracos. Os poderosos isentam-se do TPI, e na altura que eu discordei da ratificação do TPI foi precisamente por isso. Este tribunal, a partir do momento em que os maiores países, as maiores potências militares do mundo não o reconhecem, está ferido de morte, e portanto isto é um tribunal contra os mais fracos. E nesse sentido sou crítico relativamente ao PPI. Agora, bem ou mal, Portugal, do meu ponto de vista mal, mas Portugal reconheceu a jurisdição do TPI e, portanto... E o TPI esteve bem nos 2 casos. Eu não comento a decisão do TPI, reconheço-a. Ou seja, eu posso achar, por exemplo, que uma decisão judicial é errada, por exemplo, o Tribunal Constitucional toma uma decisão e eu discordo dela, mas... No caso de Netanyahu foi bem aplicado, no caso de Putin não, é isso que está a sugerir nas entrelinhas. Não é isso que eu estou a dizer que independentemente do juízo que façamos sobre a decisão do TPI, ela está tomada. Mas qual é o juízo que faz? Ela está tomada. Não me compete fazer esse juízo. Então não compete fazer esse juízo. Porquê é que não compete? É candidato presidencial, não lhe compete fazer esse juízo. Mas não sou eu que decido pelo TPI. Com certeza, também não decide pelo Tribunal Constitucional e imita opiniões. Concorda ou não com a decisão do TPI nesses 2 casos? Eu acho que considero que admitamos que sim. Que a primeira questão é, eu acho que as decisões do TPI, sendo nós num Estado signatário, devem ser respeitadas.
Não vi em pormenor estamos a falar, em todo o caso, 2 países que não reconhecem, nenhum deles reconhece a jurisdição do TPI, o que aliás coloca logo aqui um problema de credibilidade à sua própria decisão. Porém, eu admito que essa decisão não tenho objeções relativamente a ela. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Volodymyr Zelensky em Belém no ano passado. António Filipe convidaria Zelensky a vir a Portugal? Eu não tomaria a iniciativa de convidar, mas recebê-lo-ia se o governo o fizesse. Em 2022, bem sei, creio que já não estava no Parlamento, os deputados do PCP não quiseram estar na sala. Sim, mas isso, eu não estou aqui pelo PCP. Sublinho isso. Não é? Sim, eu imagino que quando vier cá o António José Seguro, ou se já veio de Marcos Mendes, não tenha ele que ser responder pelos Montenegro. Mas responderam também, como sabe. Ou pela direção e certamente do PS, que o António Filipe nos debates com eles vai-lhes perguntar, vai perguntar a Marcos Mendes sobre o governo e vai-lhe tentar imputar. Bem, mas diga, não chegou a concluir a pergunta. Sim, eu ia passar à frente porque... Não, mas fez uma pergunta e eu acabei por não responder. Não, a pergunta era se o PCP recusou-se a participar na sessão, se isso não era incoerente, mas como disse que não representa o PCP, eu não, mas eu acho que eu era deputado na altura, creio eu, já não era. Provavelmente já não era. Eu creio que já não era. Já não era. Pronto, mas de qualquer maneira. Mas teria saído também. Se calhar saiu com o... Não, se lá estivesse... Eu esta coisa, fui deputado, depois cheio de si, voltei e portanto às tantas já me falha um bocado a memória se naquele momento era ou não, mas indiferentemente disso, evidentemente que teria respeitado a decisão que foi tomada pelos deputados do PCP, se fosse deputado do PCP na altura, porque aí há uma situação diferente de outras que se verificaram. Há uma posição partidária parlamentar e outra coisa é a representação do Estado. Era por isso que eu queria seguir em frente, já percebi a sua posição. Mas ali não, porque eu acho que não é isso. Eu acho que com a representação do Estado, se eu fosse Presidente da República e o Governo convidasse um chefe de Estado estrangeiro para vir a Portugal, eu não o deixaria de o receber se isso me fosse solicitado pelo Primeiro-Ministro. Aliás, já disse isso. Agora, ali o caso foi diferente, foi uma situação excepcional no plano parlamentar, haver uma coisa à distância, um chefe de Estado de outro país, e portanto eu acho que foi uma coisa que eu compreendo perfeitamente a decisão que foi tomada na altura pelo PCP, compreendo. E até chegaram a levar... Como aliás no passado abandonou a decisão, exatamente, quando como levar uma pomba para o plenário. Aí foi os verdes. Eu acho que percebe que confunde um bocadinho ali as bancadas. Disse que entre Putin e Zelensky venha o diabo e escolha. Quer dizer que também... Suponho que neste caso também receberia. Sim, eu disse isso de o que é se o governo português o convidasse para vir a Portugal e eu fosse Presidente da República, eu faria exatamente o mesmo que faria com Zelensky. Mas consegue admitir que um foi eleito em eleições livres e outro não, ou não? Isso aí era uma história muito longa. Porque o que eu quis dizer com isso, aliás, eu aí fui prejudicado pela dinâmica do debate. Pelo seguinte, porque eu disse isso, que acabou de citar, que é de verbo escolha, mas iria continuar a explicar o que é que quer dizer com isso. E na dinâmica do debate já não foi possível, não é? Porque, entretanto, era preciso passar a palavra à minha opositora nesse debate e, aliás, ao ficar com essa frase solta, até lhe dei uma oportunidade de brilhar um pouco. Mas tem equiparado... O que eu queria dizer com isso é que quis demarcar-me das lideranças. Ou seja, isto é a mesma coisa. Porquê? Porque fui muito acusado, ao não ter alinhado na narrativa oficial da NATO e da União Europeia em 2022, fui apelidado de estar a defender uma das partes, de ser putinista. Mas acredita que uma das lideranças foi eleita democraticamente e a outra não? Espera aí um bocadinho. Já lá vamos, se quiser. Mas o que eu quis dizer foi isso. Ou seja, isto é a mesma coisa quando foi a guerra do Iraque. Quem foi contra a guerra do Iraque estava a favor do Saddam Hussein. Eu fui muito acusado de, ao achar que a solução para o problema da Ucrânia não era insistir na guerra e insistir numa vitória militar sobre a Federação Russa, que não seria de todo possível, mas aproveitar todas as oportunidades para chegar à paz. Mas chamaram-me putinista, de putinista para cima, ou para baixo, como quiserem, chamaram-me tudo. E o que eu quis dizer é que não há um problema relativamente às lideranças. Eu não tenho que me pronunciar em qualquer caso concreto em que haja uma situação de beligerância entre dois países e que eu acho que a guerra não conduz a nada, sou completamente indiferente como é que eles foram eleitos ou deixaram de ser. Eu não saber disso. Ou seja, eu quero saber disso. Mas isso é um problema dos povos respectivos. Ou seja, se o senhor Putin é um presidente legítimo ou não, é um problema dos russos.
se o Sr. Zelensky é um presidente legítimo ou não, é o problema dos ucranianos. Eles é que têm que resolver esse problema. Agora, o que eu acho que, independentemente da bondade ou maldade das lideranças, o que é preciso é diplomacia para chegar à paz o mais rapidamente possível. Eu não pronuncio se um é mais democrático que o outro. Isso não me diz respeito. Mas em relação a essa história longa, porque é que acha que umas eleições, ou qual é que é a sua posição em relação a umas eleições e as outras? Não tenho posição sobre essas eleições. Isso é um problema que diz respeito aos povos respectivos. Eu não faço juízo de valor sobre isso. Não sei lá, a eleição do Sr. Trump é mais legítima, ou menos legítima. Mas tivemos, por exemplo, observadores internacionais que disseram que as eleições na Ucrânia foram justas. Portugal dá-se com países, muito bem. Ao contrário do que aconteceu no caso da Rússia, nas últimas eleições de 24. Sobre as eleições ucranianas. Nunca. Não tenho que me pronunciar sobre isso. Isso é um problema que os ucranianos devem resolver e os russos também resolverão no seu país. Eu também não quero que eles Mas isto não conta para si, o facto de haver organizações internacionais que num caso... Neste aspecto não conta. Ou seja, do problema da guerra e da paz, quem são as lideranças, como é que foram eleitas, se são mais democráticas e menos democráticas, não conta. Porque o problema não é esse. Eu acho que isto não pode ser entendido como uma guerra entre regimes. Ou seja, isto é uma guerra que não faz sentido. A Europa precisa de uma arquitetura de segurança que conseguiu ter durante a Guerra Fria, e deixou de ter. E, portanto, eu acho que é preciso reconstruir uma arquitetura de segurança da Europa em que a segurança de uns não seja à conta da insegurança dos outros, porque senão não conseguimos encontrar nenhuma solução de paz duradoura. E eu acho que nós temos que relacionar-nos no plano internacional, independentemente dos nossos estados de alma, relativamente à maior ou menor democraticidade dos dirigentes desses países. Isso tem que ser os povos deles a resolver, não somos nós. Sim. Em relação à Rússia, o Partido Comunista da Federação Russa não só defendeu a invasão da Ucrânia... Mas se eu aqui não represento o Partido Comunista Português, muito menos o Partido Comunista da Federação Russa, como devem compreender, não é? Só me faltava agora... Só porque este partido costuma ser convidado normalmente para os congressos do PCP... Só me faltava agora... Ter que responder aqui pelo partido. Aliás, que é o partido da oposição, é o partido que mais se opõe. Sim, mas é um dos poucos da oposição. Que é permitido. Ao senhor Putin. Exatamente, eles têm muitas dificuldades. Olha, vá lá, pergunte lá aos comunistas da Federação Russa se acham que o Putin é democrata, só que eles foram dizem. A favor eles dizem da intensificação da operação militar. Ao contrário dos militar. comunistas portugueses que só falam em paz, eles foram a favor da guerra. Isso é um problema deles, mas eu condenei aqui o que se passou em 2022, ou seja, o recrudescimento da guerra em 2022, que a guerra é mais antiga, como sabemos, mas condenei e portanto, não tem nada a ver, eu fico nesse aspecto com a posição que comunistas russos possam ter. Seguindo em frente, numa entrevista disse que temos as fileiras do Estado muitíssimo depauperadas, que temos dificuldades na Marinha, que as carreiras militares não são atrativas e que a nossa vasta área marítima exige meios capazes na Marinha e na Força Aérea. Isso é um facto. Olha, a recente entrevista dada pelo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas comprova isso tudo. Mas isto quer dizer que entende que devemos gastar mais dinheiro na defesa? Eu acho que devemos gastar bem. Ou seja, devemos gastar daquilo que são, relativamente ao que são os nossos interesses. Ou seja, nós devemos ter um investimento que, para já, que não ponha em causa outros investimentos públicos que são necessários. Não é? Eu acho que entre o investimento na defesa e o investimento na saúde ou na educação, eu acho que a educação e a saúde, designadamente, têm que estar primeiro. Isso, para mim, não há dúvida nenhuma acerca disso. Mas, por exemplo, para 2026, agora o orçamento para a defesa vai ser de 3,7 mil milhões de euros. Agora, acho que nós, as Forças Armadas, porque eu não sou daqueles que acham que o país não precisa de Forças Armadas para nada, eu acho que precisa. Acho que um Estado soberano, um Estado independente, tem que ter Forças Armadas adequadas à sua própria defesa. E o que eu acho que é a nossa própria defesa, para já, é termos um exército que seja minimamente relevante, e nós temos um número de efetivos no Exército que nos pode conduzir à irrelevância. Não sou eu que o digo, são os próprios FIAs militares, não é? Que dizem que mas isso não obriga mais investimento na defesa? Eventualmente sim. Portanto defende que o número dos... Eu acho que o investimento deve ser o investimento adequado e também, obviamente, que temos uma vasta zona marítima sob a nossa responsabilidade, que temos que assumir essa responsabilidade. Isso é a defesa nacional, de acordo com aquilo que eu entendo que é constitucionalmente devida e que implica um investimento em meios navais, em meios aéreos, obviamente. Precisamente. Eu admito que seja necessário um reforço no investimento na defesa. Agora, o que eu acho é que acho que os militares devem ser melhor pagos, porque é por eles serem mal pagos que nós não temos militares. Ou temos militares em número muito insuficiente.
Agora, isto não significa que, se o Sr. Marco Rutte, para fazer boa figura junto ao Sr. Donald Trump, nos quiserem impor que compremos armas aos Estados Unidos, que no meu ponto de vista não nos fazer falta nenhuma, acho que não. Mas o António Filipe classificou como uma insanidade o investimento de 5,8 mil milhões na defesa que vai ser feito com o empréstimo da União Europeia, mas disse aqui também que defendia o investimento, por exemplo, em meios para a Marinha, e desse dinheiro há uma parte que vai ser utilizada para comprar 3 fragatas. A Marinha não precisa desses meios. Eu acho que 3 fragatas parece-me manifestamente excessivo. Mas já, fragata é uma coisa muito dispendiosa e eu acho que o patrulhamento mais adequado para nós será aquele que é feito designadamente porque o fragata é um navio de projeção oceânica. Eu acho que o que nós precisamos mais são navios de patrulha, designadamente com aqueles que foram feitos cá em Viana do Castelo. São muito adequados àquilo que são as nossas necessidades. E, portanto, é um investimento muito inferior àquele que é uma fragata. Agora, pode-se ter questões de pormenor. Agora, eu acho que há aqui uma questão de princípio. Para já, aquilo que a União Europeia se propõe a prestar e que considera que não conta para o déficit é uma operação meramente contabilística, porque aquilo tem que se pagar. Ou seja, aquilo não é de borla. Portanto, esse empréstimo vai ter que ser pago. E nós temos que entrar com essas contas. Elas podem não ser consideradas para o déficit, mas são consideradas relativamente àquilo que são os encargos da nossa dívida no futuro. E, portanto, eu acho que, para mim, a questão fundamental é esta. Devemos fazer os investimentos que consideremos necessários de acordo com o nosso próprio interesse e não porque nos querem impor. Falou aí da crise de efetivos nas Forças Armadas. Referiu que os salários podiam resolver isso. O serviço militar obrigatório, o regresso, é uma possibilidade? Eu acho que não, para mim não é. Até porque surge por mais razões. Eu acho que isto é uma ironia do destino. Eu, quando entrei para a Assembleia da República, por coincidência, a primeira comissão parlamentar em que participei foi a Comissão de Eventual de Revisão Constitucional da Revisão de 89. E fui lá defender que não se devia retirar o serviço militar obrigatório da Constituição. Estávamos em 1989, portanto, agora há 35 anos. Há 35 anos. Entretanto, todas as estruturas que estavam adequadas, embora eu fosse crítico já na altura da forma como funcionava o serviço obrigatório e como jovens eram tratados durante o cumprimento do serviço militar obrigatório. E aquele modelo soviético de aprenderem na escola a disparar, isso era útil em Portugal? Eu quero lá saber disso. Então, o que eu acho é que a proliferação de armas, como existe realmente nos Estados Unidos, é muito mal para as sociedades e para a sociedade deles, em concreto. Ainda bem que isso não nos toca pela porta. Mas acho é que, e nessa altura achei que se devia ter mantido o serviço militar obrigatório, e eu só não fiquei apto para o serviço militar, no meu tempo ainda havia, depois acabaram por administrativamente ser passado à reserva territorial e portanto acabei por não cumprir o serviço militar. Ele feito como todos os jovens tinham o dever de fazer na altura. Agora, o que eu acho é que as estruturas que existiam de suporte ao serviço militar obrigatório foram desmanteladas. Quer dizer, nós hoje em dia já não temos os quartéis que tínhamos. Enfim, a solução é carreiras, aumento de salários. E, portanto, eu acho que neste momento não faz sentido estar a recolocar a questão do serviço militar obrigatório. Neste momento o que faz sentido é que os contratos feitos com as Forças Armadas, o regime de contrato e voluntariado, seja minimamente compensador e sobretudo, que tenha saídas, porque o problema é que um jovem cumpre 6 anos de regime de contrato e depois vem cá para fora, como se costuma dizer, uma mão atrás e outra à frente, e perdeu 6 anos na sua vida, e isso depois não o favorece como deveria para poder ingressar numa outra situação profissional. Em relação à União Europeia e à voz que nós devemos ter na União Europeia e que tem defendido, num dos debates falou sobre uma questão que precisa ter uma decisão brevemente, que tem a ver com a utilização dos ativos russos, eventualmente para reconstruir a Ucrânia. Eu fiquei sem perceber exatamente qual é a sua posição, se é a favor disso ou não. Já ver, eu acho que as medidas a Ucrânia vai ter que ser reconstruída. Quer dizer, eu acho que obviamente a guerra vai ter que acabar, espero que acabe o mais rapidamente possível e depois a Ucrânia precisará, seja quem for que fique no poder na Ucrânia, o povo ucraniano precisará de apoio à reconstrução. Isso para mim é inequívoco. Agora, eu acho que essa questão da utilização, que ativos é que vão ser utilizados, eu acho que a União Europeia tem um problema jurídico, há um imbróglio jurídico com isso, que, pelos vistos, ainda não se resolveu.
Eu não sei como é que se resolve, e, portanto, verão isso, eu relato isso. Mas parece-lhe uma má solução, é isso? Eu não me oponho, ou seja, eu não sou contra nem a favor. Quer dizer, acho que isso é complicado do ponto de vista jurídico na União Europeia. Não sou eu a dizer que isso é avançar, não é bola e força, independentemente das consequências. Disse que queríamos ter voz, então agora Portugal podia ter voz. Não, mas o problema é assim. Será no Conselho? Não, o problema é assim. Na própria União Europeia não há entendimento sobre isso. Claro. Mas qual seria o de Portugal? Eu acho que o tema de Portugal deve ver muito bem, de acordo com as regras que estão estabelecidas no âmbito da União Europeia, que possibilidades é que existe disso. Porque é evidente que os países onde esses ativos existem colocam objeções jurídicas de tal maneira que o problema nunca foi ultrapassado. Porque isso pode implicar, inclusive, retaliações que tenham um efeito bumerangue relativamente a interesses económicos da própria União Europeia. Isso já foi dito e creio que isso também está em cima da mesa. E, portanto, não se pode tomar uma decisão dessas sem ponderar devidamente o que é que isso significa, consequências é que isso pode ter. Agora, eu não domino esse dossiê ao ponto de poder dizer, sim senhor, vamos embora. Não. Vamos avançar. Afirmou também nesta matéria do europeísmo ou não, afirmou não ser o eurodependente e criticou as imposições dos exteriores, referindo-se obviamente à União Europeia. Sim. Como Presidente faria algo para diminuir a dependência que Portugal tem das instituições? Quer dizer, eu acho que o Presidente, no plano prático, efetivo, os poderes do Presidente são limitados nessa matéria, até porque o Presidente nem sequer intervém na gestão dos dossiês comunitários. Com outros partidos, com outros países que eventualmente pudessem dar outro tipo de relações bilaterais. Nós temos que ser realistas relativamente aos poderes do Presidente da República. A representação do Estado português na União Europeia é feita exclusivamente a nível governamental, salvo alguma participação parlamentar, que aliás é muito irrelevante, infelizmente. Mas é muito irrelevante. Mesmo em competências próprias dos parlamentos, os parlamentos vêm-se limitados a um mero parecer que depois ninguém liga. Mas, e então o Presidente da República esse não tem mesmo. E tem relações privilegiadas, por exemplo, com Cuba, que ajudasse a trazer médicos escolares? Olha, já vieram. O VNPS teve cá médicos quando não fui eu. Qual é que era o seu modelo alternativo? Não fui eu. Não era atlanticista, não se ia virar para o Atlântico, para os Estados Unidos, para esse lado. Era um bocadinho mais para baixo. Está a caricaturar. Eu acho que devemos ter relações com meus países. Aliás, olha, eu fui com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à Cuba, está a ver? Fui o Dr. Luís Montenegro. Eu não estava a caricaturar. Foi o CDS. Podia ser um modelo de política externa. Olha, curiosamente. O PSD foi agora à China. Está a ver, não é? E depois mandam-me a mim para a China. Mas olha, o PSD foi primeiro que eu. Eu não estava a caricaturar, estava a dizer beneficiar dessas relações. O que é que eu acho? Então, e Portugal tem com Cuba. Então, e não tem. Portugal tem relações com Cuba. Virar-se menos para a Europa e virar-se mais para outras geografias. No âmbito das cimeiras ibero-americanas, não é? Portugal tem relações com Cuba. Olha, Fidel Castro esteve cá numa cimeira ibero-americana e agora recentemente até o Presidente atual de Cuba esteve cá numa visita de Estado. E tem. Agora, eu acho que, obviamente, Portugal tem relações estabelecidas com vários países e nós temos a obrigação, tendo em conta o nosso posicionamento, de ter relações privilegiadas, por exemplo, com o continente africano. Nós, em termos dos países europeus, somos, porventura, dos países que têm mais relações e mais responsabilidades no diálogo com a África, tendo em conta que vários países de língua portuguesa são países africanos. Aliás, quando houve a presidência portuguesa da União Europeia e bem, patrocinou-se uma cimeira União Europeia-África sob a nossa presidência. Acho que nós devemos estar muito atentos ao que se passa no mundo. Por exemplo, eu acho que, obviamente, as relações com a China, por vistos agora, eu acho muito bem que tenha havido uma delegação do PSD à China, porque eu acho que Portugal tem relações históricas com a República Popular da China que deve obviamente, manter. E a nível dos países ibero-americanos também. Ou seja, eu acho que é importante uma diversificação das nossas relações económicas, das nossas relações diplomáticas a nível mundial, que aliás isso tem existido. Eu acho que de certa maneira tem existido. Não é por acaso que há um português que é secretário-geral das Nações Unidas. Quer dizer, eu acho que a diplomacia portuguesa até nos tem prestigiado por ter precisamente um relacionamento muito aberto com outros países. E por isso é que eu acho que esse caminho deve ser prosseguido. Acho que nós devemos estar muito atentos ao que se passa, por exemplo, à evolução dos BRICS, onde está também um grande país de língua portuguesa, que é o Brasil, e é um processo de rearrumação de forças a nível mundial, designadamente no plano económico, que deve ser visto com muita atenção. Agora, eu acho que o nosso relacionamento no âmbito da União Europeia deve ter uma voz própria nesse sentido. Ou seja, e não devemos afunilar exclusivamente no âmbito da União Europeia ou da NATO as nossas relações diplomáticas. O problema dos BRICS neste momento é o erro, porque as relações estão cortadas com a Rússia. Defenderia uma aceleração de preparação de Portugal para uma saída do euro? Não, vamos lá ver. A questão da saída do euro chegou a ser equacionada.
Quando foi da crise, em 2008, 2011, chegou a ser a questão de países como Portugal, Grécia, enfim, poderem inclusivamente sair do euro. Nós somos muito vulneráveis, não é? Aliás, viu-se quando foi a crise de 2011, a nossa vulnerabilidade, não é? Perante um ataque especulativo ao euro. Os países, economias como a portuguesa, a grega, a espanhola, foram muito penalizadas com isso. É sabido que o euro foi uma construção feita de acordo com o interesse alemão. Não é? Aliás, a Alemanha, ou o euro era uma espécie de projeção do marco, ou a Alemanha viabilizaria a moeda única europeia. Isso prejudicou, ou seja, a posição das economias periféricas, as economias mais fracas foram prejudicadas com a forma como, com a arquitetura do euro, não é? Isso é um dado, creio, objetivo e que toda a gente reconhecerá. Agora, é óbvio que não é possível, do meu ponto de vista, uma saída unilateral do euro. Nós vimos as dificuldades que a União Europeia que o Reino Unido teve para sair da União Europeia não estando no euro. Não é? Imaginemos as dificuldades que seria um país que quisesse unilateralmente decidir do euro. Eu sei que defende um processo conjunto com outros países. Português, um país soberano deve tomar soberanamente as suas decisões, mas não podemos abstrair da realidade e das dificuldades que estas decisões poderiam implicar. Eu acho que o que poderia ser vantajoso para a economia portuguesa era uma saída por acordo, ou seja, por se considerar que economias muito diferentes, como por exemplo a alemã ou a portuguesa, estando sob a mesma moeda única, o que implica uma única política monetária que ainda por cima é decidida centralmente pelo Banco Central Europeu, não é vantajosa para os dois. Há alguém que fica a perder, e quem fica a perder somos nós. E, portanto, eu acho que encontrar uma solução negociada que permitisse salvaguardar melhor os interesses da economia portuguesa seria vantajoso, seria positivo. Okay. Agora, isso nunca pode ser uma decisão unilateral. Vamos seguir em frente para questões mais ligadas à governabilidade do próprio país. Justificou a sua candidatura com o facto de ter capacidade para fazer pontes entre as várias forças políticas, como fez durante o seu tempo como vice-presidente da Assembleia da República. Catarina Martins tem alguns apoios fora do Bloco de Esquerda, como Isabel Moreira, uma deputada do PS. O António Filipe tem algum apoio relevante dentro do Partido Socialista? Eu sei que tenho, mas não faço a indelicadeza de me substituir, ou seja, tem que ser essas pessoas, se quiserem, que manifestem publicamente. Acredita que tem mais força que Catarina Martins dentro do PS? Sabe que eu não tenho nenhum instrumento que me permita fazer essa medição. Eu tenho apoio de pessoas que já me manifestaram e que não são pessoas do PCP, que são pessoas de outros partidos, mas eu não vou meter em delicadeza de me substituir essas pessoas e estar agora aqui a apontar a dedo. E depois pedir que vão junto a elas confirmar. Não faço isso. Quem quiser assumir o apoio à minha candidatura publicamente, fico muito contente que o faça. Fiquei muito contente, por exemplo, por ter o apoio de militares de Abril, como o general Pezara Correia, que manifestou o seu apoio à minha candidatura e foi proponente, inclusivamente, da candidatura, ou do Almirante Martins Guerreiro, que o fizeram. Agora, não vou pedir a pessoas de outros partidos que manifestem publicamente o seu apoio. Em privado, algumas já me fizeram. Não o vou revelar, porque uma questão de lealdade para com essas pessoas. Se o quiserem fazer publicamente, ficarei muito contente com isso. Claro. Agora, além disso... agora eu acho que, independentemente disso, apresento-me como disse, ou seja, eu já dei provas de saber exercer de forma isenta cargos que exigem isenção. Vamos ter que seguir em frente. António Filipe, a mensagem está passada. Disse que o governo da AD é, na verdade, apoiado pelo Chega, não traçando uma grande distinção entre as duas forças políticas. Como Presidente tentaria impedir uma ida do Chega para o Governo? Eu acho que tem havido uma espécie de uma fixação na questão do Chega. O Chega não é o único partido de direita em Portugal. E, portanto, não faria diferença se o Chega entrasse no Executivo? Não, o que nós estamos a ver é que, por exemplo, em matéria das leis de imigração, a política do Chega não entrou pela porta, entrou pela janela. E a janela foi o governo PS e CDS. Nós olhamos o discurso do CDS, por exemplo, na Assembleia da República, e é um partido do governo, e vemos que ele distingue-se muito pouco. Ele pode distinguir-se na forma, ou seja, não é um discurso tão tumultuoso
como é o discurso do Chega, mas no plano dos conteúdos acaba por dar ali muito próximo. E, portanto, eu acho que a questão deve ser colocada não em termos de se daria posse a um governo que fosse do Chega, ou que fosse da Iniciativa Liberal, ou que fosse do CDS, ou que fosse do PSD, mas um governo que considere que quer mal para o país. Mas com este quadro em que temos um governo minoritário da AD, António Filipe, como presidente, iria promover uma aproximação ao PS, ou por outro lado, ao Chega, porque essas são as duas forças que podem fazer a diferença. Mas o Presidente da República não tem que ter esse papel, ou seja, o Presidente da República, porque no nosso sistema político, a responsabilidade política do governo é perante o Parlamento, não é perante o Presidente da República, porque aí a revisão constitucional de 82 foi muito clara. Portanto, a ideia de haver governos de iniciativa presidencial como houve antes de 82, hoje em dia não tem cabimento em termos constitucionais. Sim, mas podemos falar de questões como orçamentos, não é? Aprovar orçamentos, é preciso ter uma maioria no Parlamento que o governo não tem. Aliás, eu acho que o atual Presidente da República fez muito mal em ter-se imiscuído em negociações orçamentais. Designadamente quando fez aquela chantagem, que foi dizer se não aprovarem o orçamento, eu dissolvo o Parlamento, que é uma coisa politicamente constitucionalmente abstrusa. E na dissolução do Costa teve bem? Eu acho que aí esteve. Eu acho que, de facto, aliás, aconteceu isso há muitos anos, quando a Aliança Democrática, a primeira AD, avançou com o governo, depois da queda do governo de Pinto Balsemão, quis avançar com o governo do professor Vítor Crespo, e que os nordamanos não aceitou porque achava que esse governo não tinha a solidez necessária. E eu acho que aqui também não teria. Ou seja, depois da admissão do primeiro-ministro António Costa, haveria legitimidade constitucional. Agora, política, certo. Eu não discordo da decisão. Entendemos. Agora, da primeira, a questão do Orçamento de Estado, a rejeição na generalidade, certo. Eu aí acho que não fez sentido. Esta semana, Maria Corina Machado recebeu o Prémio Nobel da Paz, o que chamou a atenção para o impasse que se vive na Venezuela, um país com uma enorme comunidade portuguesa. O facto dela ter tido de sair da Venezuela... não está muito interessado em arrasar a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa quer manter-se na Venezuela. Não percebi. A comunidade portuguesa, sim. E bem, quer manter-se na Venezuela. Sim, mas isto... Não vejo que o propósito deles seja sair de lá. Estou a dizer isto porque às vezes mandam-me para a Venezuela e eu digo, está bem, olha, há lá certo. 500 mil portugueses e por vistos não querem voltar. Mas o facto de Maria não estão lá assim tão mal. O facto de Maria Corina Machado ter tido saído da Venezuela disfarçada para receber o prémio não mostra que o país tem um problema político grave? Não tem. O país deve ter imensos problemas políticos que eu espero que os resolva, porque a minha preocupação é a comunidade portuguesa, de facto. Eu acho que seria péssimo que houvesse alguma situação na Venezuela que nos obrigasse, por exemplo, a ter que ter alguma operação, alguma ponta aérea ou isso, para retirar portugueses da Venezuela. Isso criar-nos um problema gravíssimo. E, portanto, nós temos o maior interesse na estabilidade da Venezuela. Na realidade, houve muitos portugueses a saírem da Venezuela, nomeadamente a irem para a Madeira. Sim, mas há muitas dificuldades que os portugueses enfrentam na Venezuela hoje em dia. Eu percebo isso, até porque sabe-se que é um país muito boicotado. Agora, o que eu acho que há aqui um problema muito grave com a Venezuela, que não é só com a Venezuela, também com a Colômbia, que é a atitude da administração Trump de querer voltar à doutrina Monroe, que é dizer que isto aqui a América Latina é o nosso pátio das traseiras, e portanto começaram por atacar barcos a pretexto de que eram traficantes de droga e agora apreendem petroleiros. Já se percebeu. Aliás, isto está a causar um grande repúdio praticamente por toda a América Latina e acho que é muito preocupante. Haver um ataque militar norte-americano à Venezuela tem consequências imprevisíveis e a comunidade portuguesa obviamente correria riscos muito sérios com isso e portanto eu acho que isso é um motivo de enorme preocupação. De resto, relativamente à situação política na Venezuela, é um problema que os venezuelanos terão de resolver, espero que o resolvam bem, pelo diálogo, tanto quanto possível. Agora, se me falar do Prémio Nobel, eu acho que o próprio Conselho da Paz da Noruega discordou e, pela primeira vez, não vai participar nas cerimónias. Uma senhora que os primeiros telefonemas que fez foi para o Sr. Donald Trump e o Sr. Netanyahu e, portanto, enfim, não é uma pessoa com quem eu me identifique. Mas quer dizer, quem deu este Nobel da Paz foram as mesmas pessoas que no ano passado deram um prémio à Associação de Sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki, por isso. Eu acho que nos casos decidem bem, noutros casos acho que não. Pronto, mas isso é assim, é a opinião de cada um. António Filipe, muito obrigado por ter vindo a mais este Sob Escuta especial presidenciais. Nós voltamos em breve com mais entrevistas a candidatos.